Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? E já entrando aí dentro da camada de enlace. Lembrando que nós estamos pegando aqui o exemplo do Mustafa, né? Do Sharraf e do Furuzan, né? O Sharraf e Furuzan. E os dois autores, eles são bem enfáticos em dividir um pouco mais as camadas, não só em 4 camadas da período de protocolo TCP/IP, mas em 5, né? Porque ele vai tratar da parte lógica lá na camada de enlace e depois ele trabalha bem a coisa física, né? O elemento físico na camada de da pilha de protocolo TCP/IP da camada física, a primeira camada, né? Certo? Então nós vamos ver agora a camada de enlace, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Então nós estamos tratando da camada de enlace. Só para a gente saber um pouco mais onde ela se encontra, a gente vai fazer um desenhozinho aqui. Então, nossa camada de enlace, ela está aqui. Aqui é a física, né? Aqui é a rede. Aqui é a transporte. E aqui é a aplicação. Certo? É só fazer aqui o nosso marcadorzinho pra gente marcar aqui direitinho. De que nós estamos falando? Beleza? Então nós estamos falando da camada de enlace. Só que a camada de enlace, certo? A gente pode tratar ela, podemos tratar ela de duas formas, certo? A gente pode tratar ela da forma com fio, só engrossar um pouquinho mais aqui, com fios, e podemos também sem fios, né? Sem fios. A gente vai fazer essa divisão porque mais tarde lá a gente vai entender um pouco mais como ele lida com isso aí. A gente vai entender um pouquinho mais, né? Como é que ele lida com isso aí, ok? Bom, no caso que nós vamos agora o nosso objeto de estudo, em que nós vamos tratar agora, nós vamos tratar literalmente das redes cabeadas. Cabeadas, certo? Ou guias, ou guiadas, né? Ou redes guiadas, tá bom? Esse é agora, por enquanto, o nosso objeto, certo? De estudo nesse sentido aí. Tá bom, pessoal? É isso que nós vamos ver agora, tá? E aí, depois a gente vai ver mais sobre, inclusive dentro da própria guiada, a gente vai fazer algumas comparações também em relação às não guiadas, né? As sem fio. A gente vai precisar fazer isso, entendeu? Porque tem alguns protocolos, algumas coisas que funcionam da forma, vamos dizer assim, um pouco diferente, certo? Então vamos lá. Então, primeiro a gente tem que entender, a gente vai pegar aqui opa, desculpa. Vamos entender aqui 1.1, certo? Para a gente ir dividindo direitinho aqui o que que nós estamos falando, né? O que que nós estamos aqui lidando, certo? E nós estamos lidando agora com nós e enlaces. Bom, vamos entender agora o que que são os nós, né? Vamos entender quem são os nós. Os nós são os roteadores ou dispositivos que trabalham até a camada de rede, né? Trabalha até a camada de rede. Então o roteador trabalha até a camada de rede e a gente podia colocar aqui, se você quiser, certo? A gente podia colocar aqui uma máquina, certo? Ou um servidor. Por quê? Porque eles dois trabalham até a camada de aplicação. Então, certo? Então a gente pode entender que os nós são equipamentos que trabalham até a camada de rede,
certo? Tem a camada de rede. E o que seria então o enlace? O enlace, aí a gente vai pegar aqui, ó, certo? Um switch, vamos dizer aqui, um switch que liga a máquina e liga o nosso roteadorzinho. Pois bem, o enlace é tudo isso que está aqui, ó. Tudo isso que está aqui dentro, certo? Deixa eu botar no amarelo mais escurinho aqui, porque isso aqui não tá legal não ainda, viu, pessoal? Certo? Amarelo aqui mais escuro. Pronto. Acho que aqui fica legal, ó. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é enlace. Então, a gente pode dizer aqui, então, agora, na nossa discussão aqui, que isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, e o que está aqui é enlace. Ou seja, o enlace ele pode ter várias partezinhas, né? Vou fazer até um desenho mais elaborado aqui, certo? Para a gente entender melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entender aqui, ó, que cada ambiente deste aqui, certo? É um enlace. Ok, pessoal? Aqui, ó, é um enlace. Aqui é um enlace. Por que eu estou dizendo que aqui pode ser um enlace, pessoal? Por que eu estou dizendo que aqui pode ser um enlace? Porque aqui, certo, pode ter várias lãs aqui dentro, entendeu? Também, ó, certo? Pode ter várias lãs aqui dentro, ok? Aqui enlace. Aqui eu dei aqui eu posso até, tá, vamos. Aqui é enlace, ok? Deixa eu voltar aqui. Aqui tudo é enlace. Ou seja, então de cara, o que nós temos aqui? Certo? Aqui também é enlace, é um switch, né? É enlace, também é um switch. Ou seja, de cara aqui, nós temos aqui essa região aqui, certo? Certo? Nós temos essa região aqui, temos essa região toda aqui, certo? Essa região aqui que pode ter várias outras máquinas ou equipamentos que estão ali dentro, e essa região aqui. Então tudo isso aqui é enlace, certo? É enlace. E aqui são os nós, né? Nó, 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 nó e nó. Simplificando isso, eu posso então agora fazer um desenho mais simples. Pontinho é o nó, certo? Aí eu listo um pontinho, outro nó. Nó, nó, nó e nó. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui, pessoal? Essa região aqui, ó, enlace. Essa região, enlace. Essa região, enlace. Essa região é enlace. E essa região é enlace. Perfeito? Sendo que nós temos aqui de cara, certo, que essa extremidade aqui, ó, é a origem. E essa extremidade aqui é o destino. Eu só estou dando essa introdução da representação porque a gente vai usar muito isso, tá, pessoal, para explicar todo o resto. Tá bom? Então a gente precisa saber o que é enlace e o que é nó. Então, sabendo disso aqui, a gente já pode agora dizer que tudo que está entre os nós são enlaces. Beleza? Vamos então escrever aqui. Perfeito, pessoal?
Então temos aí um desenho mais simples de tudo isso que nós desenhamos aqui em cima para explicar, certo? Para dizer como a gente vai lidar daqui para frente com toda essa questão de nós e enlace. Então, sabendo que o que está dentro de enlace pode ser também um switch, né? Um switch. Certo? Esse switch ele trabalha até a camada de enlace. Então ele não trabalha na camada de redes, certo? Porque geralmente os switches são switches gerenciáveis e não gerenciáveis. Switches, eles são replicadores de sinal, né? São replicadores de sinal. Ele não trata, né? Ele não trata assim propriamente dito o pacote, né? Na verdade o quadro, né? Porque dentro da camada de enlace nós vamos chamar de quadro, certo? Então ele não faz isso, ele não trata o quadro, né? O que ele pode fazer, a gente vai ver mais tarde, é correção de erros e de reenvio, certo? Então é isso aí. Vamos continuar aqui, certo? Então nós temos aí o nosso desenho básico para a gente entender melhor como que é como se dá essas nomenclaturas. Deixa eu só aumentar aqui a folha, pessoal. Perfeito. Então tá, temos aí um desenho básico, né, do que nós estamos lidando, né? Bom, para a gente entender melhor ainda, mais aprofundadamente, a gente tem que saber que o nosso amigo, a nossa camada de enlace, ela pode ser dividida, certo, de dois tipos. Então nós temos dois tipos de enlace, certo? Temos dois tipos de enlace. Bom, a gente tem o tipo ponto a ponto, certo? O tipo ponto a ponto e o tipo broadcast. Broadcast, certo? Bom, e qual é a diferença desses dois tipos aqui da nossa camada de enlace, dos nossos tipos de enlaces, né? Nós temos os tipos ponto a ponto, certo? Aonde eu posso, por exemplo, dizer que um switch ele se comunica com outro switch, certo? Então, ponto a ponto. Ok? E um broadcast, certo? É uma situação onde eu tenho um switch, certo? Aonde esse switch está ligado a um servidor, uma máquina qualquer, a vários outros dispositivos. Certo? A vários outros dispositivos. Inclusive até, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui também uma impressorazinha. Uma impressorazinha. Certo? Então, um switch que ele tem várias conexões, né? Broadcast. Então, a gente pode dizer que o ponto a ponto, certo? Esse cara aqui, o ponto a ponto, ele é uma conexão, certo? Entre dois dispositivos. Esses dois dispositivos podem ser duas máquinas, dois roteadores? Podem. Porque eles também trabalham com a camada de enlace, né? Vamos ser bem claros. Também trabalham com a camada de enlace. Então, se eles trabalham com a camada de enlace, então eu posso também ter também dois dispositivos
completos, né? Vamos assim dizer, duas máquinas, certo? Que se comunicam por um cabo de rede, certo? Então é também ponto a ponto, certo? Então a comunicação na camada de enlace se dará ponto a ponto, certo? Quando eu utilizo um switch, certo? Para fazer toda essa comunicação, então eu estou trabalhando dentro de uma questão bem mais específica, que é da topologia estrela, entendeu? Certo? E é o que a gente vê hoje nas redes de computadores, seja ela pelo ar ou ou por cabo, né? Que nós temos aí. Na verdade, a gente tem as duas situações, porque quando a gente está pensando em centrais de comutação que utiliza fibra ótica, por exemplo, a gente está pensando de um roteador para o outro diretamente, ponto a ponto. Então não tem conversa aí, certo? No meio dali pode até ter um enlace em outro, mas as conexões elas se darão ponto a ponto, certo? Também em algumas situações, repetidores para repetidores, e aí vai, certo? Então a gente tá bem tranquilo com relação a isso. Broadcast, certo? E ponto a ponto. Pois bem, o broadcast, essa situação aqui do broadcast, ele é uma situação, essa parte aqui todinha, ele é uma situação que eu tenho, como eu posso assim dizer, um ambiente compartilhado, né? Então é um ambiente compartilhado entre vários dispositivos. Um exemplo bem legal que a gente pode dar sobre essa relação aqui, certo? É, por exemplo, o telefone fixo, né? O telefone fixo, vou botar aqui no cantinho. Telefone fixo. Esse cara aqui, certo? É você conversando com uma outra pessoa lá, sem nenhum tipo de pessoas conversando junto, certo? E uma conexão direta por cabo. Então o ato de você usar o cabo, certo? O ato de você usar o cabo já é o determinante para ser uma camada de enlace ponto a ponto, que utiliza o tipo ponto a ponto, certo? Então, e o telefone celular, por exemplo, que utiliza o meio, o ar, que utiliza o ar como meio, olha só que interessante. Então não é só a questão de vários dispositivos unidos juntos, certo? O ar também é determinante, porque o ar ele é um meio compartilhado. Né? Então, o ar, por ser um meio compartilhado, então ele é do modelo broadcast, que ele utiliza o mesmo meio, para comunicar vários celulares, que é o ar. Certo? Então, esse exemplo é mais perfeito possível. Né? Que o ar utiliza o mesmo meio, o celular utiliza o mesmo meio que é o ar. Né? Então, tendo isso, o que acontece? O telefone fixo, que utiliza um cabo que liga um em outro, certo? Ele é um enlace do tipo ponto a ponto. E o celular, que utiliza o ar, certo? Ele é um dispositivo, certo? Que utiliza o mesmo ambiente de comunicação que é o ar, certo? Então esse é broadcast. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. No nosso próximo encontro a gente vai detalhar melhor aí a camada de enlace, certo? E vamos trabalhar também com controle de fluxo, outras coisas que eu preparei para vocês. Então até a próxima aula e vamos estudar, pessoal. Até mais. Valeu!